Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Sivan. Estamos no meio do capítulo 9 do portal da Unicidade da Fé. Quando o Alter Rebbe estava nos explicando que no caso do ser humano a distância, por assim dizer, da energia espiritual investida na ação física em comparação à energia espiritual presente na Chokhmah, no atributo superior da nossa alma, é uma distância enorme. Porém, na prática, essa distância está estabelecida numa diferença de 5 categorias, de 5 graus. Ou seja, existe a Chokhmah, atributos intelectuais, abaixo emocionais, abaixo disso o pensamento, abaixo disso a fala e finalmente a ação. Então, é uma distância enorme, e porque, na verdade, a energia do poder da ação já é insignificante se comparada à energia acima dela, que seria a energia presente na fala, e assim subsequentemente, etc. Porém, na prática, acaba sendo uma distância pode-se dizer como finita, limitada, de 5 categorias, de 5 níveis, diferente disso em relação a Deus, que nós falamos que mesmo a Chokhmah, e mesmo a Chokhmah suprema, que seria a Chokhmah, o atributo de Chokhmah quando está no mundo da emanação, o princípio de todos os atributos, por onde passa e de onde flui toda a energia que vai para os demais. Em relação a Deus, a Chokhmah é completamente insignificante, como se fosse a ação externa desvinculada, ou a ação superficial, etc. Então, isso que nós vimos na sessão anterior. A verdade é que agora surgiria uma dúvida, que pode se levantar uma pergunta, se a própria Chokhmah é algo tão insignificante, tão irrelevante em relação a Deus, uma vez que a essência divina é completamente transcendental, elevada, acima da Chokhmah, milhões de níveis, etc., ou infinitos níveis. Isso numa proporção talvez similar, mas na verdade muito mais do que a diferença no caso do ser humano da Chokhmah para a ação prática, que no caso de Deus, como nós falamos, a distância é imensurável, é infinita. Então, aqui vai surgir a dúvida: por que nós usamos, por que a Torá e os nossos sábios utilizam, por exemplo, o adjetivo Chacham em relação a Deus? Por que dizem que Deus é o detentor da Chokhmah, ele é sábio, a sabedoria suprema, etc. Se aqui há infinitos níveis que nos separam, que separam a própria Chokhmah em relação a Deus, isso que ele vai nos elaborando e nos trazendo em seguida no meio do capítulo 9. רק מפני שאין בנבראים כוח להשיג, רק ההשתלשלות ממדרגת חוכמה שהיא ראשיתם למדרגת עשייה שפלה. לכך אנו אומרים שלגבי הקדוש ברוך הוא נחשבת מדרגת החוכמה כמדרגת עשייה ממש. Porém, ele nos fala, a comparação é razoável. Ou seja, em primeiro lugar, por que nós comparamos, então, absolutamente com Deus? A Chokhmah nossa em relação à nossa ação. Se, no nosso caso, existem apenas 5 níveis que separam o nível mais elevado e superior do nível extremo e inferior. No caso de Deus são infinitas categorias, infinitos níveis, então por que nós comparamos? Ele vai nos explicar, nós comparamos porque nós não temos outro meio de comparação. Nós comparamos porque nós, seres humanos e criaturas, nós tendemos a captar, ou compreender, ou procurar compreender tudo nos moldes daquilo que nós conhecemos, dentro da dimensão que nós vivemos, dentro das nossas características. Por isso é que nós nos utilizamos dessa comparação. Por isso o próprio versículo, ele equipara Kulam bechokhmah, cita Deus, todos com Chokhmah fizeste todos com Chokhmah, estabelecendo essa comparação, por mais que na verdade não há
não há meio de comparação, porque como nós falamos, no caso do ser humano, são 5 níveis, no caso de Deus, são milhões e milhões, ou infinitos níveis. Então, a essência divina transcende a Chokhmah, a sabedoria, infinitos níveis. Por que mesmo assim se faz a comparação? Isso ele nos explica, porém a comparação é razoável. Por quê? Porque nós, criaturas, só podemos compreender níveis que foram rebaixados a partir de Chokhmah, que é a sua fonte inicial, até o humilde nível da ação física. Isso é o que nós conhecemos, isso é o que está dentro do espectro da nossa visão. Por isso dizemos, então a gente toma aquilo que a gente conhece e traça o contraste entre o nível mais elevado em relação ao nível mais inferior, e a gente aplica e multiplica isso em relação a Deus até infinitas vezes, por mais que objetivamente a comparação não seria adequada. Mas já que nós só podemos captar aquilo que está no campo da nossa compreensão, etc. Por isso a gente se utiliza dessa metáfora, por isso dizemos que, comparado a Deus, o nível de Chokhmah é realmente tão baixo quanto da ação. Para nós, a ação é muitas vezes mais baixa e insignificante em relação ao nível de Chokhmah, que está 5 níveis acima dela. Quanto mais em relação a Deus a gente utiliza esse contraste que existe para nós, por mais que em relação a Deus é muito, muito maior, é infinitamente maior, mas a gente se baseia naquilo que a gente conhece para extrapolar e concluir ou projetar em relação à divindade. Dentro do possível para nós, dentro das nossas limitações. Uma vez que as categorias que as criaturas são capazes de compreender, aquilo que nós captamos, aquilo que está presente dentro de nós, a Chokhmah, é o que há de mais elevado, e a distância da Chokhmah em relação ao que é o inferior, que é a ação física, ação mecânica, motora, etc., isso é algo incomparavelmente superior. Ou seja, que a ação em relação ao ser humano é totalmente significante em relação a Chokhmah, já que isso nós conhecemos e entendemos, a gente se utiliza disso como metáfora e projetamos em relação a Deus, que na verdade é muito mais. A gente fala em relação a Deus, a gente se utiliza disso como metáfora para dizer que em relação a Deus, a Chokhmah, a própria Chokhmah, e aqui estamos falando da Chokhmah divina, a Chokhmah suprema, a Chokhmah é o atributo de Chokhmah no mundo de Atzilut, no mundo da emanação, mas que em relação à essência divina, que é o princípio de tudo, a base de tudo, mais elevado dos atributos, mas em relação à essência de Deus, isso é completamente insignificante como ação física para nós em relação a Chokhmah e muito mais. Né? E ele continua e segue nos explicando mais amplamente qual o sentido dessa questão de ser incomparável em relação a Deus. Dehainu lomar, she'uram v'nisa v'nale ilui rav meod meod, mimadrigat ha-chokhmah. Essa comparação implica que ele, Deus, na sua essência, está muito acima e além do nível de Chokhmah. Isso é para enfatizar o quanto Deus, na sua essência, está acima do nível de Chokhmah, transcendendo extraordinariamente, por mais que para nós Chokhmah é o que de mais elevado existe, e para nós, no nosso mundo, na nossa existência, por onde flui a energia divina, o atributo de Chokhmah é o princípio de tudo, é o principal, essencial, mas em relação a Deus, ele é completamente irrelevante, insignificante, porque a essência de Deus transcende por completo a Chokhmah, como tudo mais, até mesmo a Chokhmah. Por isso ele nos explica e nos diz: Velo shayach klal liachez etzlo שום עניין המתייחס לחוכמה, אפילו בדרך מעלה ועילוי רב, כגון לומר עליו שאי אפשר לשום נברא, עליונים ותחתונים, להשיג חוכמתו ומהותו. Então, o Alter Rebbe aqui detalha e nos explica.
para a gente ter uma noção de quanto a essência divina transcendental está tão elevada em relação a Chokhmah, e a Chokhmah é completamente irrelevante e insignificante em relação a ela, a essência de Deus. Deus transcende a Chokhmah a tal ponto que não se pode atribuir a ele nenhuma qualidade atribuída a Chokhmah, mesmo que seja um predicado e virtude muito grande. Para nós pode parecer um elogio, estar louvando e etc., mas ele diz que, na verdade, atribuir a Deus, ou a essência de Deus, qualquer qualidade, qualquer predicado e virtude associado com Chokhmah, na realidade, não só que isso não é uma tolice, não só que isso não coaduna, na realidade, isso não é correto, e não só que não é correto, ele vai nos dizer que, de certa forma, é até um pouco ridículo e absurdo, como nós vamos ver em seguida. O que ele nos diz, o que ele está nos explicando, é a incomparação, a distância entre a essência divina e o próprio nível, a própria categoria de Chokhmah, e que essa distância é tão infindável, tão incomparável, tão elevada, que na verdade não podemos atribuir a Deus nada associado com Chokhmah. Na verdade, dizer que ele é Chacham, etc., como nós vamos ver, aparentemente isso aqui não coaduna, não combina, ou seja, não se aplica a ele, a sua essência, nada que Chokhmah é algo tão pequeno em relação a ele, é algo tão insignificante e irrelevante, que por isso não se aplica nada associado a Chokhmah, a sua própria essência. Mesmo a gente querer falar por exclusão, né? Por exemplo, falar, olha, a sabedoria divina é tão grandiosa, tão imensa, tão intensa, que nós não somos capazes de entender. Ou que nem o QI mais elevado, nem o maior sábio e erudito, nem o maior gênio é capaz de entender isso. Então, na realidade, como ele vai nos dizer, essa afirmação chega até a ser uma tolice. Ou seja, a gente pode pensar que isso é um louvor a Deus, dizer que ele é tão elevado e etc., a sua sabedoria, que por isso, ou a sua essência, que por isso não somos capazes, ou ninguém, ou nem mesmo os intelectos mais geniais são capazes de compreendê-lo, de apreendê-lo, de captá-lo. E isso é absurdo, ele vai nos dizer. Por quê? Ele nos diz, por exemplo, embora pareça ser um maravilhoso elogio, olha, a sabedoria é algo tão elevado que nem Einstein é capaz de entender, ou nem... Embora pareça ser um maravilhoso elogio, na verdade é inapropriado dizer de Deus que nenhum intelecto criado... Nenhum intelecto, não só intelecto humano, mesmo intelecto de anjos, ou de almas desencarnadas, ou de sefirot, ou dos seres mais elevados, a gente poderia dizer, a título de elogio, supostamente, né, que nenhum intelecto criado nos mundos superiores ou inferiores pode compreender sua chokhmah, ou captar a natureza da sua essência. O Alter Rebbe vai nos dizer em seguida e vai nos demonstrar como na realidade, como e por que é inapropriado dizer isso, não combina. Porque Kinyan HaSaga mityaches venofel al dvar chokhmah vesechel, lomar sheefshar leasigo ou אי-אפשר להשיגו מפני עומק המושג. É inapropriado elogiar a transcendência de Deus sobre Chokhmah como uma qualidade incompreensível ao ser humano. Olha, a Chokhmah é tão elevada que nós, seres humanos, não somos capazes de entender. Né? Então ele diz por que é inapropriado? Porque compreensão se refere a algo já no campo da sabedoria e do intelecto. Uma vez que algo se encontra no campo do intelecto, apenas então é que nós podemos dizer que é possível compreendê-lo ou é impossível compreendê-lo por ser profundo demais. Ou seja, nós podemos dizer que uma fórmula, um teorema, isso é tão complexo que uma criança de 7 anos ou de 9 anos não é capaz de compreender isso.
Mas o assunto em si é um assunto passível de ser compreendido, e por isso um jovem, uma pessoa com uma maturidade intelectual maior, superior, ele vai ser capaz de entender isso. Ou talvez só gênios, talvez uma coisa seja tão complicada e profunda que somente um grande sábio erudito vai ser. Mas tudo isso tudo isso se aplica apenas a algo que se encontra no campo da sabedoria, no campo da compreensão, de algo, vamos dizer, de cunho intelectual, que é aprendido e captado através do intelecto. Ou seja, quando nós falamos de algo relacionado com o campo intelectual, mesmo quando nós falamos que é tão profundo, tão complexo, que não pode ser compreendido, né? Mesmo quando nós falamos de algo que não pode ser compreendido, nós só podemos aplicar essa afirmação, só podemos dizer isso, fazer essa afirmação, quando nos referimos a algo que pertence ao campo da compreensão, que pertence ao campo do entendimento, apenas que o nosso entendimento daquelas criaturas é limitado ou não é suficientemente elevado para poder captar e entender aquilo. Mas isso só se aplicaria em relação a algo que a priori, desde o princípio, já se encontra ou se enquadra no campo da compreensão do conhecimento. Porém, nos diz o Alter Rebbe Valakadosh Baruch Hu, שהוא למעלה מן השכל והחוכמה, לא שייך כלל לומר בו שאי אפשר להשיגו מפני עומק המושג, כי אינו בבחינת השגה כלל. Contudo, diz o Alter Rebbe, a respeito de Deus, quando nos referimos a Deus e sua essência, Deus que transcende o campo do intelecto. Deus, na sua essência, ele transcende por completo o campo do intelecto, ele não pertence ao campo do conhecimento, do entendimento, etc. Deus transcende o campo do intelecto e da sabedoria, por isso não é lá onde ele se encontra, por isso esse não é um instrumento adequado para captá-lo. Por isso não se pode dizer dele, Deus, que é um conceito, sabe o que é a sabedoria divina? É algo tão elevado que é um conceito demasiadamente profundo para ser entendido, porque Deus, de forma alguma, em nenhum momento, em nenhuma instância, a essência de Deus é passível de ser entendida, porque... Como ele vai nos trazer um exemplo muito claro e prático para ilustrar isso. Porque, para começo de conversa, ele, Deus, não é algo que possa, de alguma maneira ou de qualquer maneira, ser aprendido com o intelecto. Não quer dizer que o intelecto da criança não consegue captar, mas do adulto sim, ou do adulto medíocre talvez não, mas do estudioso ou do gênio sim, ou talvez o intelecto do ser humano não consiga compreendê-lo, mas o das almas e dos anjos sim. Não, ele vai nos falar aqui que a essência de Deus é algo que não pertence, que não se aplica no campo do intelecto, no campo, ela não se enquadra. O intelecto, de forma geral, de qualquer ser, de qualquer criatura, em qualquer nível, jamais vai ser capaz de entender ou de captar a essência divina, porque a essência divina não tem nada a ver com intelectualidade, não é algo que pode ser captado através de intelectualidade. Por isso ele nos diz, se a gente estivesse falando em relação a Deus, olhe, a sabedoria divina, a essência de Deus é algo tão elevado e profundo, de tão profundo que não somos capazes de entender. Mas isso daria margem a pensar que a coisa por si talvez fosse compreensível, apenas que nós somos, só que ela é muito profunda e nós somos muito limitados e por isso não dá para compreender. Então ele nos diz, não, isso absolutamente não se aplica, isso é incorreto, essa premissa está equivocada, porque na realidade Deus é tão transcendental, tão elevado, acima do intelecto, acima da chokhmah, acima da sabedoria, que a sua essência, em absoluto, ela não é suscetível a conhecimento, a entendimento. A forma de captá-la não é absolutamente através de conhecimento, todo conhecimento vai ser limitado, e na verdade conhecimento não é um instrumento, não é a ferramenta adequada, nada tem a ver com a essência divina.
A tal ponto ele nos fala, e aqui nós vamos entender melhor, Ve'omer alav she'yefshar le'asigo, o que omer aleizo chokhma rama va'amuka she'yefshar lemashesha beyadayim mipnei omek hamusag. שכל השומע יצחק לו לפי שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל אלא על עשייה הגשמית הנתפסת בידיים. Portanto, traduzindo, fala o Alter Rebbe dizer dele, Deus, que é impossível compreendê-lo. A pessoa que falar isso, ela pode pensar que está fazendo um grande elogio e louvor, mas na verdade está dizendo uma grande tolice. Dizer dele que é impossível compreendê-lo é como dizer sobre uma ideia sublime e profunda, como se a pessoa dissesse uma ideia, um conceito muito elevado, muito profundo, etc. E de tão profundo e sublime que o conceito é tão profundo que não se pode tocá-lo com as mãos. Olha, esse assunto é tão profundo, tão complicado, que não dá para segurá-lo na mão, não dá para mexer nele, não dá. Essa é uma afirmação absurda, uma afirmação que não faz sentido. Por quê? Qualquer pessoa que escutar isso rirá. Se alguém escutar a pessoa fazendo uma afirmação como essa, esse assunto é tão profundo, tão elevado, é tão complexo que nem dá para manuseá-lo, nem dá para tocá-lo, nem dá para mexer nele. Qualquer pessoa que escutar isso vai rir, vai achar absurdo. Por quê? Pois o sentido do tato só é relevante quando se trata das funções motoras das mãos na ação física. Quando se trata de objetos, de coisas materiais, não, etc., o que a gente vai tomar e segurar com a mão? Algum objeto material, mas não ideias abstratas, não conceitos intelectuais, que na verdade a forma de captar conceitos intelectuais não é utilizando as mãos, não é utilizando o sentido do tato, e sim utilizando o intelecto, fazendo uso do pensamento. Então ele nos diz... Assim como se uma pessoa dissesse, olha, esse assunto é tão profundo que não dá nem para mexer nele, não dá nem para tocar nele, seria algo absurdo. Ele nos diz exatamente do mesmo modo, o campo do intelecto, comparado a Deus, é literalmente como ação física. Em relação a Deus é exatamente assim como não dá para com as mãos segurar e tomar uma ideia intelectual, da mesma forma é impossível com o intelecto, e qualquer intelecto de qualquer ser e criatura mais elevado que seja, o intelecto não é e jamais vai ser um instrumento, uma ferramenta para captar e apreender divindade e espiritualidade. Vamos ver, se fala que divindade se capta com fé. E fé é transcendental, é suprarracional. Mas isso em parênteses, mas o intelecto em si, ele não é um instrumento para captar divindade e espiritualidade. Aqui o Alter Rebbe nos explicou que uma ideia intelectual ou de Chokhmah não é plausível, não é possível tomá-la, pegá-la com as mãos, não é possível apreendê-la através do tato, do sentido do tato. Por isso, se alguém descrevesse algo de tão profundo e complexo que não dá para se mexer, seria ridículo, absurdo. Ele diz, por mais que na verdade, de fato, a Chokhmah é tão profunda e não dá de fato para tocá-la ou mexê-la ou manuseá-la. Mas na realidade não é apropriado utilizar essa expressão, não é apropriado utilizar algo que tem a ver com o sentido do tato em relação à profundidade de uma ideia intelectual, de uma sabedoria, mesmo na exclusão. É tão profundo que não dá para entender, não dá para tocar, não dá para mexer. Não é? Porque mesmo quando a gente está fazendo, excluindo, é tão profundo, etc., tem que ser no mesmo campo, no mesmo âmbito, não é? no mesmo segmento, no mesmo ramo. E aqui o intelecto e o tato são duas áreas completamente distintas. E não há nenhuma ligação entre elas. A pessoa pode ter mãos muito hábeis, mas isso nunca vai lhe ajudar a entender uma ideia de forma maior, etc. E às vezes é vice-versa também. A pessoa pode ser muito inteligente e não ser tão habilidosa com as mãos. São coisas totalmente diferentes e distintas. Por isso o Alter Rebbe nos diz, quando nós falamos que a Chokhmah
em relação a Deus é como a ação, no nosso caso como a ação física motora em relação a Chokhmah. O que a gente está querendo dizer com isso? Assim como a ação nada tem a ver com Chokhmah, que aqui no caso não apenas que a Chokhmah é mais elevada do que a ação, mas ela está num nível diferente, numa categoria diferente, num âmbito completamente distinto, a ponto de não haver correlação entre elas, entre a Chokhmah e a Asiyah, entre a Chokhmah e a ação. Da mesma forma ele nos diz, Vekacha mamash nechshevet lekabei HaKadosh Baruch Hu madrigat ha-sechel ve'asagah que a Asiyah gashmit mamash. Então, exatamente do mesmo modo, colocando isso, transcendendo, indo mais para cima, o campo do intelecto, e tudo associado a ele, comparado a Deus, é literalmente como a ação física. Ou seja, que em relação a Deus, se fala que a própria Chokhmah, o intelecto, é algo mais elevado, algo que se aproxima mais dele ou a ele, ou nos aproxima mais a ele. Assim como não pode se dizer, ou seja, assim como não faz sentido dizer Deus é tão elevado, infinito e ilimitado, que eu nem posso tocá-lo, ou eu nem posso segurá-lo na minha mão. Então, Deus é onipresente, ele é infinito e ilimitado, que por isso eu nem posso carregá-lo, não posso tomá-lo na minha mão. Assim como essa afirmação é absurda, não faz sentido, nos diz o Alter Rebbe, exatamente assim, da mesma forma, não se pode dizer em relação a Deus, a essência divina, que é tão elevado a ponto de não caber no nosso intelecto. Por isso eu nem posso entendê-lo. Ou seja, isso é tão absurdo quanto. Por isso ele nos fala que a própria Chokhmah em relação a Deus é comparado como se fosse a Asiyah, como se fosse a ação prática. E aqui ele nos ressalta, enfatiza aquilo que já adiantamos, que não só o intelecto humano não consegue apreender ou captar a divindade, mas ele nos fala, Vafilo asagat sichlim shebeolamot elyonim, Vafilo madrigat chokhmah ilaha, amechaya et kulam, kedichtiv kulam bechokhmah asita. Isso é válido até para os intelectos incorpóreos dos anjos, não somente nós. A gente podia pensar o nosso intelecto é limitado porque nós somos seres carnais, físicos, materialistas, mas ele nos diz que até para os intelectos incorpóreos dos anjos, existem anjos que têm um altíssimo grau e nível de intelectualidade e de compreensão. Mesmo os anjos nos mundos superiores, eles também, de forma alguma, se aproximam à captação da essência divina, ou não são capazes, através do seu intelecto elevado, de chegar à divindade. E mesmo o nível da Chokhmah suprema divina, que isso seria o atributo de Chokhmah no mundo de Atzilut, da emanação, que energiza todo o universo, que é a fonte de energia vital para todo o mundo, é inadequado para compreender o próprio Deus. Até o atributo de Chokhmah, Chokhmah Ilah, Chokhmah suprema, superior de Atzilut, também, através dele não se pode captar a Deus. Deus transcende vastamente o seu próprio intelecto, de Chokhmah superior. Conforme está escrito, fizeste a todos com Chokhmah, ou seja, a feitura, fazer com Chokhmah, isso sugere que na perspectiva de Deus, seu poder intelectual de Chokhmah, mesmo atributo de Chokhmah suprema, está no grau menor da ação. Isso está equiparado como o grau mais inferior, no nosso caso, que seria o grau da ação. Então, em outras palavras, aqui o Alter Rebbe nos explicou que isso que nós falamos que Deus é incompreensível, não dá para entender Deus, não dá para captar Deus através do intelecto, então não só através do intelecto humano, mas mesmo através do intelecto supremo de criaturas altamente espiritualizadas, altamente elevadas. E mesmo até o atributo de Chokhmah, de Atzilut, da sabedoria sublime, também através dele ele não é capaz de captar a essência de Deus. E mais do que isso, está tão distante disso, que isso seria como o manuseio de algo, como o sentido do tato, que nada tem a ver com compreensão, com intelectualidade, no caso do homem. Da mesma forma,
em relação a Deus mesmo, a Chokhmah e a Chokhmah mais elevada, e nada se aproxima e nada é capaz de apreender e captar a essência divina. Então esse seria o significado do versículo Kulam Bechokhmah Sita, o versículo nos Salmos que nós temos mencionado. Deus todo, fizeste a todos com Chokhmah, né? Ou seja, que a Chokhmah tem a ver com fazer para em relação a Deus. Por um lado, com esse versículo nós estamos enfatizando a grandeza e elevação do atributo de Chokhmah, que tudo é feito, tudo que surgiu no universo, no mundo, todos os seres e criaturas, etc., desde os planos mais elevados, superiores e espirituais até o nosso plano físico terrestre, tudo isso é derivado da energia proveniente de Chokhmah, da Chokhmah Suprema, que ela é a fonte de energia vital para todos os seres e criaturas. Mas, ao mesmo tempo, em segundo lugar, nós falamos que mesmo isso, em relação a Deus, é comparado como a Siyah, como se fosse apenas uma mera ação motora, insignificante e irrelevante em relação à essência do ser. E com essa passagem, com isso, o Alter Rebbe, ele conclui a explicação daquilo que ele iniciou no capítulo anterior, quando ele havia citado e estava nos dizendo como Deus está acima e transcende todos os níveis e de forma infinita, ele está acima de tudo que possa servir os nossos olhos de louvor, de elogio, de destaque, tudo que as criaturas podem captar com seu intelecto e etc. E conforme ele nos explicou que para nós existe essa diferença entre o intelecto e os poderes inferiores, mas em relação a Deus, mesmo a intelectualidade no nível, ou conhecimento, ou a sabedoria, no nível mais sublime, elevado que seja e que esteja, está ainda incomparavelmente distante, infinitamente longe da essência de Deus. E a partir de agora, ele volta, baseado no que nos expôs até agora, ele volta a nos explicar o conceito dos adjetivos aos quais nos referimos em relação a Deus. Como nós falamos, bom, se é assim, se Deus está tão desvinculado e acima de Chokhmah, a sua essência tão transcendental, desvinculada, então por que na Torá, nas Escrituras, e por que entre os nossos próprios sábios nós encontramos Deus caracterizado, definido, chamado de Chacham, de sábio e outras coisas mais? Como se aplicam esses adjetivos a ele, quando nós acabamos de ver que em relação à essência de Deus são totalmente insignificantes. Então, no capítulo anterior, no capítulo 8, ele nos explicou ainda de um plano, uma dimensão talvez mais superficial ainda, mais superficial naquele momento, o conceito dos adjetivos pelos quais Deus é chamado ou é conhecido. Nós associamos isso com os nomes de Deus, e os nomes de Deus com as sefirot, com os atributos, e lá naquele capítulo nós explicamos como tudo isso não representa uma mudança em relação a Deus, ou um acréscimo, e tampouco não representa uma unidade composta, né, que Deus seria composto de sabedoria, de bondade, de severidade, etc. Então tudo isso nós explicamos no capítulo anterior, quando nós falamos que ele e os seus atributos são uma coisa só, plenamente unificados, perfeitamente integrados, assim como ele e seu conhecimento são uma coisa só, etc. Isso de acordo com a explanação baseado no que Maimônides nos expôs, em relação ao conhecimento divino, e que assim é em relação a todos os atributos. Porém, a partir daquilo que ele nos explicou na sequência do próprio capítulo 8, até agora, indo para o final do capítulo 9, aqui nós estamos vendo de uma forma mais profunda o quanto Deus, na sua essência, é totalmente transcendental, completamente desvinculado, completamente elevado, acima de todos os atributos, e até mesmo o princípio de todos os atributos, o primeiro e mais elevado de todos, Chokhmah, é completamente nulo, insignificante em relação a Deus.
em relação à sua essência. Por isso, a partir disso, a gente vê que não pode se dizer que ele quer dizer sua essência e seus atributos são uma coisa só, uma vez que ele está completamente acima dos atributos. Então, como se concilia isso? São nuances e assuntos muito nuances delicadas, né? Mas, enfim, esse é o tema, a unicidade e a fé na sua forma mais profunda. É isso que vai continuar nos explicando em seguida o Alter Rebbe. ומה שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם בכתוב, וגם חז"ל כינו לו מדרגת ומעלת החוכמה, quanto ao fato de a escritura de identificar Deus com sua chokhmah, assim está em Isaías 31:2, chamando a Deus de Chacham. Se ele está tão acima da chokhmah como nós falamos, então como pode ser que a própria escritura, não é só um equívoco nosso, mas a escritura chama ele de Chacham, e os nossos sábios de abençoada memória também o terem caracterizado pelo nível, qualidade de chokhmah. Assim nós encontramos em alguns lugares no Talmud. Diz o Alter Rebbe, isso não contradiz o que aprendemos anteriormente, como veremos. Mas que acima nós acabamos de ver que Deus, na sua essência, transcende por completo a Chokhmah e todos os outros atributos. Então, como mesmo assim ele é chamado de Chacham, vai nos explicar agora o Alter Rebbe, היינו משום שהוא מקור החוכמה שממנו יתברך נמשך ונאצל מהות מדרגת חוכמה עילאה שבעולם האצילות. Diz que a escritura e os sábios querem dizer com isso, quando chamam Deus de Chacham, que Deus é a fonte da Chokhmah, ele é a fonte, a origem, a raiz da Chokhmah, que o nível da Chokhmah suprema seria o atributo no mundo de Atzilut, flui e emana do próprio Deus, isso é uma derivação da essência divina, né? Ou seja, como nós falamos, falar sobre a essência de Deus, que ele é Chacham, não é apropriado, não condiz, absolutamente não é apropriado. Isso, em vez de servir de elogio, é quase uma ofensa, porque isso é algo limitativo em relação à essência de Deus, que ela transcende de maneira infinita o atributo, o poder de Chokhmah. Mesmo assim, como e porque a gente chama Deus de Chacham. Por quê? Porque ele é a fonte da Chokhmah, apenas para dizer que a Chokhmah é uma extensão derivada da essência divina, já que dele é derivado, de Deus, da sua essência derivada, a Chokhmah, o nível, o atributo de Chokhmah, isso seria a Chokhmah suprema no mundo de Atzilut, e tudo que se deriva dela. Então, por isso, em função disso, é que nós chamamos Deus de Chacham, porque ele é a fonte e origem da Chokhmah, Vechen Rachum Vechassid, על שם שהוא מקור הרחמים והחסדים, וכן שאר המידות שכולם נמשכו ונאצלו ממנו יתברך, similarmente denominaram-no nas escrituras misericordioso, ou Deus chamaram de bondoso. Por quê? Como nós falamos, ele está infinitamente desvinculado e superior e transcende todos os atributos, seja intelectuais, seja emocionais. Então, por que mesmo assim ele é chamado de misericordioso e bondoso? Porque ele, para nos indicar que ele, Deus, é a fonte emanadora da misericórdia e da bondade, que ele é a fonte e a origem disso, mas não que ele, na sua essência, isso seja. Portanto, quando nós chamamos Deus de misericordioso e de bondoso, por mais que na realidade a sua essência transcende toda e qualquer especificação, limitação, ou todo e qualquer atributo, mais uma vez, que esses atributos são derivados de Deus, são uma extensão da essência divina, ele é a fonte e origem deles. Esses atributos emanaram deles, ele representa a sua fonte, por isso nós o chamamos de bondoso e misericordioso, porque a bondade e misericórdia são, e esses atributos são derivados dele. Mas não que ele, na sua essência, isso o defina de forma alguma. Inclusive, quando nós falamos sobre o mundo de Atzilut, emanação, diferente do mundo da criação. Quando nós falamos de criação, é que de fato se criou algo do nada, surgiu algo do nada que não existia. Quando nós falamos, então são criaturas
como que a parte que se sentem apartadas do Criador. Quando nós falamos de Atzilut, o mundo da emanação, em contraste com criação, em relação a Atzilut, não é que existe ou surgiu uma criatura, lá ainda sequer existem criaturas. Lá o que está presente no campo de Atzilut, nessa dimensão espiritual, é apenas e tão somente o Criador. Não existem ainda criaturas que na sua percepção se sentem apartadas, independentes. Não? Que existe lá uma emanação. O que significa emanação? Emanação é como o que está lá é uma extensão da divindade, é uma continuação, propagação da essência divina. Portanto, os atributos de Atzilut, começando pela Chokhmah de Atzilut, depois Chesed, bondade, misericórdia, etc. Em Atzilut, eles são chamados uma extensão da divindade. Por isso, também se chama Deus, se utiliza esses adjetivos, se chama ele de Chacham, de sábio, ou de misericordioso, ou de bondoso, etc. Porque a sua essência é a fonte, a origem desses atributos. E esses atributos, conforme se encontram em Atzilut, estão unificados com sua essência, são uma extensão, propagação, uma continuidade daquilo que vem da sua essência. Porém, ele nos diz, mesmo isso é necessário entender, como pode ser que a Chokhmah e os atributos emocionais são derivados ou são emanados da sua essência, uma vez que que a sua essência é tão transcendental, tão distante, tão apartada de tudo isso. Então, como se a essência de Deus é uma essência absolutamente simples, como nós vimos, que não pode ser definida, nem caracterizada, nem delineada por qualquer característica, por qualquer definição, então como a partir dela acabam surgindo atributos específicos? Nos diz o Alter Rebbe, v'derech ve'inyan hamshacha ve'atzilut eichuma yadua lemaskilim. Ele nos diz, uma vez que o mesmo se aplica, o mesmo, assim como se aplicou a misericordioso, bondoso, o mesmo se aplica aos outros atributos divinos. Todos eles fluem e emanam de Deus. Como? Como da unidade simples surgem aspectos específicos, o método e esquema precisos por meio dos quais ocorre tal emanação e fluxo são conhecidos pelos eruditos da Kabbalah. Então isso realmente é algo muito, muito profundo que é analisado, descrito, consta nos livros esotéricos, místicos. Ele nos diz, aqueles que são mais iniciados nos estudos da Kabbalah, eles têm algum acesso a essa informação mística, a esses conceitos profundos. Ou seja, como é possível que da essência de Deus simples, que transcende, está completamente desvinculada, tão elevada da Chokhmah e dos atributos, como mesmo assim, a partir dela, acabam surgindo esses atributos, essas emanações. Então, isso ele nos diz, isso é de conhecimento dos sábios eruditos da Kabbalah.